Boa noite. No programa Olhares Clínicos de hoje, o professor Salgado Borges irá abordar alguns dos principais temas relativos a problemas oftalmológicos da criança e do jovem. Boa noite, professor Salgado Borges. Boa noite. Podemos começar a nossa conversa de hoje por falar então dos problemas mais comuns nos recém-nascidos e nos bebés com 1 ano de vida. Quais são então estes principais problemas oftalmológicos? Antes de mais, eu gostava de esclarecer e para nos podermos entender melhor, dizer que podemos separar a criança desde o nascimento até cerca dos 16 anos e assim temos períodos críticos e períodos relativamente bem definidos. Como disse, um será até ao ano de idade, será o período lactente. Teremos depois a infância, a primeira infância, que normalmente é considerada até cerca dos 6 anos de idade, a segunda infância entre os 6 e os 10, 12 anos de idade, e depois a adolescência, a partir daí, até cerca dos 16, 18 anos. E de tal forma que os problemas são diferentes consoante o período a considerar. E no primeiro ano de vida temos 3 principais situações que nos preocupam. Uma que é a pupila branca, e a pupila branca pode ser-lo por situações diferentes, como por exemplo uma catarata congénita, como por exemplo um tumor intraocular que é da retina, que é o retinoblastoma, são as duas mais importantes. Outro problema importante também da criança muito pequenina é a epífora, ou seja, o lacrimejar. Portanto, a criança chora e chora sem motivo aparente, e vamos depois falar um pouquinho de qual a maneira de abordar uma criança com a epífora. E uma terceira situação, que é uma situação muito importante, é a retinopatia da prematuridade. São as 3 situações mais comuns. O que é então a epífora? Portanto, a epífora é quando uma criança que normalmente, por volta dos 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, não chorava, a mãe e o pai referem que a criança sistematicamente está com um ou dos 2 olhos a lacrimejar e podendo ou não haver uma infecção, havendo ou não secreção concomitante. Isso surge porquê? Surge porque as lágrimas são recolhidas no canto interno dos nossos olhos e depois caminham para as fossas nasais. E quando tudo se processa normalmente, não há choro, portanto as lágrimas passam depois até para a garganta, uma pessoa até diz, pus agora umas gotas nos olhos e tive um sabor esquisito na garganta. De facto, há uma passagem das lágrimas do canto interno dos nossos olhos para as fossas nasais e depois para a garganta. Se houver uma obstrução, vai haver, portanto, um excesso de lágrimas, chamada lágrima no canto do olho, mas é exatamente, isso surge porque há
uma válvula nessa ligação que só com o tempo é que vai ficar permeável. Se há uma obstrução mais do que marcada, a criança lacrimeja, uma criança tem o que se chama de facto epífora, e o que nós devemos aconselhar aos pais é que façam uma massagem sistemática no canto interno, de cima para baixo, no canto interno da órbita, portanto, do local onde está colocado, onde está o globo ocular, e isso muitas vezes só com massagem, muitas vezes associado também a um antibiótico em gotinhas, ajuda a que a válvula seja vencida, portanto, e passe as lágrimas para o local correto e não deixe de chorar. Isso é de facto a epífora, e a maneira de a tratar, muitas vezes só com massagem resolve. Se não resolve, e normalmente se não resolve entre os 9 e os 12 meses, devemos fazer ou submeter a criança a uma sondagem, ou seja, a passagem de um estiletezinho, que normalmente tem que ser com anestesia geral, como é óbvio, para a criança permitir que seja feita essa intervenção. Se não passar, portanto, deve ser de facto feita essa sondagem, normalmente ao fazer de um lado faz-se do outro também, para tornar a via permeável, porque se não for feito assim pode levar a infecções crónicas e a obstrução crónica das vias lacrimais. Isto é relativamente à epífora. Falou também no problema da pupila branca. Como é que se manifesta esta doença? Ou seja, normalmente são os pais ou um familiar que olhar para a criança vê que a parte negra do olho, portanto a pupila, em vez de aparecer num ou dos dois lados negro, pode aparecer num ou dos dois lados branca. E normalmente portanto, falamos já esporadicamente na catarata, e na última sessão vamos falar na catarata, e a catarata é um problema caracteristicamente, ou mais característico do indivíduo com mais idade, a partir dos 55, 60 anos, mas pode também por alterações durante a gravidez, ou por alterações congénitas, ou por outras patologias, surgir no recém-nascido também uma catarata. E é muito importante que, sendo detectada essa pupila branca, essa catarata, seja tratada o mais precocemente, porque senão o que vai acontecer é uma dificuldade do desenvolvimento da visão a nível cerebral, que depois vamos falar um pouquinho mais adiante. Portanto, a catarata deve ser tratada o mais rapidamente possível, logo que detectada. De facto, isso é a segunda causa mais importante. E há tratamento para esta doença? A cirurgia de catarata, a cirurgia é o tratamento de eleição, e fundamentalmente, se a catarata for unilateral, ou seja, se for de um lado, o problema é maior, porque se de facto houver uma diminuição da visão dos dois olhos, os dois olhos vão se desenvolver mais ou menos da mesma forma. Se houver um olho muito mais, entre aspas, preguiçoso, ou um olho que se desenvolve muito menor do que o outro, o problema poderá ser bastante mais grave. Um outro problema que referiu chama-se retinopatia da prematuridade. Quais são os principais sinais desta doença numa criança? Normalmente essa situação surge quando durante a gravidez e depois ao nascimento não se processa durante o tempo normal da duração da gravidez. Normalmente a prematuridade é quando a criança, de facto, como o nome diz, é prematuro. E, portanto, se o nascimento da criança é antes das 27, 30 semanas de gestação, ou se a criança tiver menos de 1,5 kg à nascença, pode-se considerar aquilo que se denomina prematuro. E nessa situação, normalmente há um excesso de administração de oxigênio à criança, e de tal forma que vai haver uma alteração do desenvolvimento da retina. O que se deve fazer sistematicamente nessas situações, e normalmente nos serviços de oftalmologia articulados com as maternidades, com os serviços de obstetrícia, o que vai haver, pediatria e de neonatologia, o que vai haver é uma observação sistemática do desenvolvimento e da maturação ou do crescimento de diferentes estruturas do olho, nomeadamente da retina e dos seus vasos, nas primeiras semanas e nos primeiros meses, que tem que ser muito bem sistematicamente executado, por forma a serem efetuados tratamentos que são ou por laser ou pelo frio. Tem que ser tratado a retina por forma a que não haja uma destruição, entre aspas, da retina e dos olhos dos bebés. Portanto, os bebés têm que ser primeiro detectados os problemas e depois seguidos, para ver se não há, de facto, uma anormal
formação de estruturas que vão destruir o olho. Qual é então o melhor tratamento para tratar este problema? Neste problema, portanto, como eu disse, o tratamento, a observação é fundamental. Podemos ter tratamento com laser ou tratamento com a chamada crioterapia e há situações mais graves em que a cirurgia deverá ser efetuada. Recentemente, e temos entre nós um grupo em Lisboa, no Hospital Amadora Sintra e também em Coimbra, que foram dos primeiros centros a nível mundial a utilizar drogas ou medicamentos anti-angiogénicos, que são medicamentos utilizados noutras situações, como que já referimos, nomeadamente a deficiência macular ou o edema macular diabético, e que de alguma forma vão atrasar e vão, por assim dizer, abortar estes vasos que se estão a formar. Portanto, podemos ter também atuações cirúrgicas com injeções, por exemplo, de drogas anti-angiogénicas ou drogas que atrasem o desenvolvimento dos vasos, ou mesmo cirurgias de vitrectomia, cirurgias muito invasivas e aparentemente muito complicadas, mas que, se não forem efetuadas na altura certa, podem levar à perda irremediável da visão destes bebés. Considera fáceis detectar este tipo de doenças numa criança? Mais importante do que isso é a atenção que devemos ter e a preocupação que devemos ter em que, sistematicamente, se os pais nos alertarem para essas situações, estarmos também preparados para as detectar. E, como vamos falar na segunda parte, é fundamental fazer o rastreio. O rastreio da ambliopia, vamos ver o que é a ambliopia, vamos falar seguidamente, mas até o ano de idade é fundamental tentar eliminar as diferentes situações que vão atrasar o desenvolvimento dos nossos olhos. E que papel é que devem ter os pediatras quando suspeitam de algum tipo destas doenças? Se a situação é muito evidente, quer no caso de uma pupila branca, quer no caso da epífora, quer no caso da neonatologia dos prematuros, isso é quase de imediato, e faz parte da boa articulação entre os serviços de pediatria e a própria oftalmologia. Há situações que podem também alertar para problemas mais graves, que resulta, por exemplo, de uma alteração do comportamento da criança. Muitas vezes, a criança, vemos que no ambiente normal do dia-a-dia, se tem um comportamento diferente da outra criança, e se tem, por exemplo, dificuldade quando está à beira de algum instrumento mais usual, se tem dificuldade de se aproximar dele ou de o ver, portanto, devemos ficar alertados para isso. E podemos também utilizar mesmo testes em crianças muito pequeninas, que obviamente não respondem nem ao que é que se está a ver, ou isso, portanto, muitas vezes com objetos de brinquedos ou objetos coloridos, podemos tentar verificar se há ou não perturbações. E muitas vezes o que se faz também é, na criança muito pequenina, o seguir os objetos. Se a criança segue, portanto, está a olhar para os pais ou segue objetos de uma forma mais ou menos normal, comparando com outras crianças, é uma pista boa para que aqueles olhos, à partida, estão a desenvolver de uma forma normal. Gostaria que nos esclarecesse acerca de um problema conhecido como ambliopia. Como é feito o rastreio desta doença? Antes de falarmos da ambliopia, e eu vou dizer o que é que, na minha perspectiva, será importante para realizar um rastreio de uma forma séria e de uma forma eficaz. Eu queria dizer o seguinte: a visão desenvolve-se no seu todo por uma articulação entre a imagem que é recebida nos olhos e depois a transmissão que é levada até ao cérebro pelo nervo óptico, pelas restantes vias ópticas. E sabendo nós que a maturação, ou seja, o desenvolvimento completo dos olhos, mas fundamentalmente das células cerebrais, se processa normalmente até aos 4, 6 anos de idade, e depois muito mais lentamente se completa até aos 10 anos de idade, se não houver um desenvolvimento desta informação, primeiro dos nossos olhos e depois desta informação até aos 6 anos, por mais que depois se queira utilizar óculos, por mais que se queira depois desenvolver a visão, normalmente é um fracasso. Por isso é que muitas vezes os rastreios que se fazem na escola, a partir dos 7, 8 anos, terão mais um intuito, na minha perspectiva, de corrigir as crianças com óculos, do que um intuito fundamental que deve ser feito, se for pensado antes, para impedir que se desenvolva a ambliopia.
porque a ambliopia é perda funcional, portanto é um atraso do desenvolvimento da visão, que pode surgir ou por uma daquelas situações que falámos há pouquinho, de uma pupila branca, de uma retinopatia da prematuridade, em que há um obstáculo à chegada da imagem até ao olho, portanto há uma ambliopia por uma causa orgânica. Podemos ter um estrabismo, portanto se um olho estiver desviado, e também é muito mais fácil os próprios pais e os professores da pré-escola verem se a criança tem um estrabismo, ou o próprio pediatra ou o médico assistente verificar que a criança tem um estrabismo. Portanto, um estrabismo, um olho desviado, também pode levar de facto a uma ambliopia, ou uma situação que é um erro refrativo, mais fundamentalmente se for um erro refrativo assimétrico. Se houver um olho com determinada visão, uma determinada necessidade de uma graduação, e o outro muito diferente, portanto há uma alteração refrativa que pode levar a uma ambliopia. Por isso é fundamental detectar quanto antes, seja ela qual for as causas da ambliopia, e tratar a ambliopia. Antes de mais, eu queria só referir como é que se trata a ambliopia. Consoante a causa, se faz o tratamento da ambliopia. Se for por exemplo, como tínhamos falado, uma catarata ou noutra situação do género, será a cirurgia. Se for um estrabismo, também devemos alinhar para os dois olhos estarem a funcionar em harmonia um com o outro. Se for, por exemplo, um erro refrativo, também deve ser corrigido o mais rapidamente possível. E digo mais rapidamente possível, digo logo. Quer se for um erro refrativo grande dos dois olhos, ou fundamentalmente se for uma diferença grande entre um olho e o outro. E, como estava a falar, e como estava a dizer, o que é que nós devemos fazer para tratar uma ambliopia? Mais do que tratar uma ambliopia, nós devemos prevenir que a ambliopia se venha a desenvolver. E, portanto, na minha perspectiva, há duas alturas, ou duas alturas em que é muito importante fazer o rastreio, ou seja, verificar se estamos perante ou não uma ambliopia. Não é depois dos 6, 7 anos, quando a criança já está na escola, e como quando falamos, já estará uma visão perfeitamente bem estabelecida, ou já deverá estar um sistema visual perfeitamente bem estabelecido. Mas é em duas alturas. Uma entre os 3 e os 5 anos, na idade pré-escolar, e em que já podemos fazer testes próprios para verificar se é ou não a ambliopia, e outra é ao ano de idade. Portanto, será ao ano de idade, quando terminaram já aqueles problemas que falámos. Eu acho que é fundamental estarmos preocupados com essas duas situações. E nesse sentido, no Hospital São Sebastião, no centro hospitalar entre Douro e Voga, nós tivemos essa preocupação. E essa preocupação surgiu não de agora, mas de há 10 anos. E surgiu de um desafio que lançámos e que foi desenvolvido pelo Dr. Coimbra de Matos, que é um reconhecido oftalmologista da cidade do Porto, e da doutora Ana Madalena Monteiro, que é a grande dinamizadora de um projeto de rastreio da ambliopia que temos levado a cabo desde 2001, portanto desde há mais de 10 anos, no Concelho de Santa Maria da Feira, e seguiu um protocolo que ela desenvolveu depois de ter feito um estágio na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. De tal forma que é um projeto que, quando nós falámos nele numa reunião realizada em 2001, fomos, por assim dizer, não digo gozados, não é o termo, mas fomos um bocado desanimados pelos participantes da reunião que nós desenvolvemos e que convidámos para vir cá, do professor Donahue, que é o pioneiro desses estudos nos Estados Unidos, em que nos disseram que era muito difícil de realizar um rastreio, era muito difícil de ir às escolas e que não valia a pena o fazer. E nós fizemos, de facto, montámos um esquema em que o hospital foi uma parte preponderante, com os seus profissionais, que era a doutora Ana Madalena Monteiro, quer as enfermeiras, quer as técnicas, quer também outros parceiros neste projeto, que foram a Liga dos Amigos do Hospital de São Sebastião, foi os Clube Lions,
de Santa Maria da Feira e de outras também as instituições mais superiores dessa instituição, e a Câmara Municipal, cada um com o seu objetivo de colaborar. E de facto conseguimos nesse projeto passar do hospital para fora, para a comunidade, e já foram rastreados até ao momento mais de 15.000 crianças. Vamos ver agora então um pequeno vídeo em que mostra como é que à quarta-feira de manhã sistematicamente se tem vindo a processar este rastreio com uma equipe que vai do hospital até às pré-escolas para fazer uma avaliação da ambliopia das crianças, que depois portanto, cujos exames são depois avaliados e tratados no hospital. É porque tem a pequenina que veio antes então da Luana, é que tem estes dados. Como é que se chama? Daniel o quê? É Daniel, é. Olha, Daniel. É isso. Esse não tem mais nenhum, não? Olha aqui, Daniel. Pronto, agora ficaste bem. É o teu menino. Matilde, não. É Maria. Olha, Luana. Olha para as minhas. Luana Maria! Isso, tens de ficar bonita na fotografia. Pronto, já está. É o teu menino. Força. Menino para vir, vá. Não altera. Tá. Next. Alto, que eu não ouvi bem. Uma falda? Certo? Certo. Olha, Leonor, olha aqui para as luzinhas. E subimos. Luzinha, Santiago. Chique. Pronto. Olha, sempre para aqui para as duas luzinhas. Pronto. Tu és outro menino que venha, vá. Já tem algum resultado deste rastreio que realizou ao longo destes 12 anos? É assim, neste momento, portanto, ao longo deste período, temos vindo a apresentar os resultados em múltiplas reuniões nacionais e internacionais. Ainda recentemente, no Congresso Mundial de Estrabismo, foi o trabalho reconhecido como aquele com maior expressão no âmbito da prevenção e do rastreio da ambliopia com estes moldes. E também já teve reconhecido mérito a nível internacional, foi-lhe dado há cerca de 5 anos, já em 2007, 2008, o Prémio Lions Internacional pelos Estados Unidos, e já foi também galardoado como o melhor trabalho na área de investigação oftalmológica no Congresso Mundial de São Paulo, há cerca de 3 anos atrás, o Congresso Mundial de Oftalmologia. Mas de uma forma, como está apontado, de uma forma concreta, em resultados palpáveis, de facto, dos 15.000 rastreios, ou de cerca de 15.000 rastreios efetuados, verificamos que há um número significativo, há cerca de 7, 10% aproximadamente, de crianças que de alguma forma são depois chamadas para o serviço ou são enviadas para os médicos oftalmologistas que os veem nos consultórios ou noutras instituições, para de facto detectarem se o que nós suspeitamos de ambliopia de facto é. E de facto há uma percentagem ainda bastante importante de resultados positivos. Portanto, achamos que é fundamental ações como esta, e o que nós fizemos este ano foi uma ideia interessante da secção de estrabismo do nosso serviço, que foi ir aos jovens do 9º e 10º ano, que foram aqueles que há
há 10 anos atrás estavam nas pré-escolas e verificar se as visões nestas crianças se desenvolveram de uma forma mais eficaz ou não do que noutras zonas que vamos efetuar também, nas zonas de influência do hospital, em que não foi feito o rastreio. E, de facto, os resultados apontam para valores excelentes de resultado e de vantagem de executar ações como esta. Considera importante alargar este rastreio a crianças antes da pré-escola? Essa pergunta que me fez é bastante importante e pertinente e interessante, porque já foi foi nossa preocupação alargar às crianças que nascem no hospital, e de facto há 4 anos, acho que foi mesmo há 4 anos, que nós sistematicamente à terça e à quinta-feira vemos crianças que nasceram no hospital 1 ano antes. Ou seja, quando a criança nasce, os pais já levam uma marcação de uma consulta, ou melhor, uma marcação de virem ao serviço de oftalmologia para ser realizado um rastreio da ambliopia, em moldes em tudo semelhantes àqueles testes que vimos efetuar às crianças naquela escola. E, portanto, podemos já, a partir do ano de idade, se houver uma situação que o justifique, atuar antes da pré-escola. E, portanto, é importante, mesmo ao ano de idade, fazer já esse tipo de trabalho. Antes de falar nos problemas dos jovens, como define o estrabismo? O estrabismo é um desvio dos nossos olhos, aquilo que se considera chamar um olho vesgo, e de uma forma simplista nós podemos definir como havendo estrabismos que podem ser corrigidos, por exemplo, com óculos, e se houver de facto uma hipermetropia, nós já falamos o que é uma hipermetropia, que é uma necessidade de corrigir os olhos com lentes positivas, mas se houver uma hipermetropia muito marcada, a criança pode ter um ou os 2 olhos desviados e necessitar de uma correção com óculos para os olhos ficarem alinhados. Portanto, se um olho estiver desviado por falta de correção, a correção do estrabismo pode passar e passa nessas situações apenas por uma correção óptica com óculos. É o chamado estrabismo acomodativo, em que há uma dificuldade ou um problema na acomodação. Se for, por exemplo, uma alteração ou a nível do nervo ou a nível do músculo mais propriamente, o que pode ser necessário é uma intervenção cirúrgica para alinhar o olho. Se é um olho metido mais para dentro, podemos ter que atuar nos músculos por forma a como o olho fique alinhado ou um bocadinho mais para fora. Se for um olho para cima, também uma situação semelhante. Pode haver estrabismos que podem ser apenas corrigidos por correção óptica, ou pode ser necessário fazer uma intervenção cirúrgica. Um aspecto que eu não queria deixar de passar em claro e que é muito importante e que já me estava a esquecer, que é a importância que há de estimular e de desenvolver um olho que é preguiçoso. E isso aí é fundamental, muitas vezes ensinar e lembrar aos pais que é necessário, nessas situações, tapar o olho bom ou o olho melhor para estimular o olho que está desviado ou o olho que está doente. Muitas vezes isso é a situação que é mais eficaz para levar a um desenvolvimento dos olhos, por um lado, e desenvolvimento da recepção das imagens, por outro, a nível cerebral. É fácil diagnosticar este problema? O estrabismo é um olho desviado, é muito mais fácil de diagnosticar um estrabismo, mas fundamentalmente se for um estrabismo muito acentuado. Se for um chamado microestrabismo ou um estrabismo muito pequenino, a criança pode estar a não utilizar o seu olho, por um lado, mas ser mais difícil de diagnosticar. Portanto, por isso é que é muito importante e fundamental realizar sistematicamente um exame de oftalmologia na idade que vale a pena ainda detectar estas situações, que é antes da criança ir para a escola. No que respeita aos jovens, gostava de perceber como é feito o diagnóstico e o tratamento de uma doença conhecida como queratocone ou ceratocone. É assim, há de facto uma situação que cada vez mais se está a falar, que é o queratocone ou ceratocone, vamos falar para não confundir só em queratocone, que é uma situação que surge no jovem
e é no jovem normalmente entre os 13, 16, 17 anos, e que vai ser bastante incapacitante. O que acontece é que a córnea, que já falámos, que é aquela estrutura transparente, a primeira estrutura que surge no globo ocular, que é um dos meios refrativos transparentes, que em vez de ser esférica, como o nome diz, é cónica, portanto é mais bicuda. E sendo assim, vai haver distorção das imagens, vai haver a presença de astigmatismos, que numa primeira fase são corrigidos por óculos, mas mais tarde podemos ter que realizar outro tipo de atuação. Mas cada vez mais é uma situação que está, não digo na moda, mas que está a surgir cada vez com mais frequência, porque não só pelas necessidades que há de visão correta e de visão mais apurada para o dia-a-dia, como também pela própria necessidade com que esses jovens nos aparecem. Então, como se diagnostica e trata esta doença? É assim, o diagnóstico muitas vezes é um diagnóstico de suspeita, porque é uma criança, um jovem que muda sistematicamente ou frequentemente de óculos, tem astigmatismos muito acentuados, tem dificuldade, por exemplo, de ver à noite, tem alterações com as luzes muito marcadas, e há testes especiais, há exames especiais que são a topografia e a tomografia da córnea, que permitem detectar precocemente essas situações. Nós temos vários trabalhos realizados nessa área, em parceria com grupos espanhóis e com grupos brasileiros bastante avançados nessa detecção dessa patologia, e o tratamento faz-se sistematicamente, vamos só resumir, poder-se-á fazer primeiro com óculos, depois com lentes de contacto, depois há os anéis corneanos, portanto, que são anéis ou segmentos de anel que vão aplanar a córnea, e em situações mais graves podemos ter a necessidade de realizar transplantes de córnea. Há uma outra situação que também já temos em utilização no nosso país e no nosso serviço, temos sido nós um dos pioneiros da realização desse tipo de cirurgia entre nós, que é o cross-linking, que é uma situação em que vai haver uma estimulação do colagênio da córnea com riboflavina, que vai ser depois submetida à radiação ultravioleta e que vai enrijecer as fibras da córnea. Portanto, a córnea que era mais moldável, que estava mais abaulada, vai ficar mais enrijecida com o cross-linking. Portanto, temos várias opções, várias terapêuticas, que sendo uma patologia que surge numa criança ou num jovem, deve ser tratada a tempo para não deixar de trazer sequelas para o futuro. E é deste modo que acabamos o Olhares Clínicos de hoje. Agradeço uma vez mais ao professor Salgado Borges pela sua colaboração. Boa noite, até 2 a 8 dias. Muito obrigada. Muito obrigada a si também, que nos acompanhou hoje. Boa noite e até um próximo programa.